Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Sonho do meu noivado virou pesadelo. Minha ex-sogra revelou que meu ex-marido é meio-irmão do meu noivo. Eu, mulher de 26 anos, fui casada com meu ex-marido Andy, de 27 anos, por 1 ano e meio antes de nos separarmos. Nosso casamento foi uma montanha-russa desde o início, com mais baixos do que altos. Nos conhecemos na faculdade durante o nosso 2º ano. Eu era do tipo estudiosa, sempre com o nariz enfiado em um livro, enquanto Andy era o centro das atenções nas festas. Dizem que os opostos se atraem, e no nosso caso, isso parecia ser verdade no início. Namoramos por 2 anos antes de Andy me pedir em casamento. Foi um romance vertiginoso e, olhando para trás, percebo que éramos jovens e ingênuos demais para entender as complexidades do casamento. Pensávamos que o amor superaria tudo, mas a vida tinha outros planos. Os problemas começaram quase imediatamente após nos mudarmos juntos depois do casamento. Nossos estilos de vida diferentes, que antes achávamos encantadores um no outro, tornaram-se uma fonte constante de tensão. Eu sou uma pessoa matutina, acordo às 6 da manhã mesmo nos finais de semana, pronta para começar o dia. Andy, por outro lado, costumava chegar em casa às 3 da manhã após uma noite com amigos e dormia até o meio-dia. Tentava acordá-lo, argumentando que estávamos desperdiçando o dia, mas ele ficava irritado, dizendo que eu me preocupava demais e precisava aprender a relaxar. Esse padrão se repetia quase todos os finais de semana, sem que nenhum de nós estivesse disposto a ceder. Nossos hábitos financeiros eram outro grande ponto de discórdia. Eu sou uma planejadora e poupadora, sonhava em comprarmos uma casa, formarmos uma família e construirmos um futuro estável. Andy vivia o momento. Gastava nos gadgets mais recentes, roupas de grife e noites caras, argumentando que éramos jovens e deveríamos aproveitar a vida. Ainda me lembro do dia em que descobri seu cartão de crédito secreto. Estava limpando nosso apartamento e encontrei um extrato escondido em uma gaveta da sua mesa. Meu coração afundou ao ver o saldo, $50 mil. Quando confrontei Andy, ele minimizou, dizendo que não era grande coisa e que pagaria eventualmente. Mas para mim, foi uma enorme traição de confiança. Nossos estilos de comunicação também colidiam terrivelmente. Quando discutíamos, o que era frequente, eu queria resolver as coisas imediatamente. Acreditava em conversar sobre nossos problemas, encontrar soluções e seguir em frente. Andy, no entanto, se fechava completamente. Ele me dava o tratamento do silêncio por dias, recusando-se a participar de qualquer forma de conversa. Isso só me deixava mais ansiosa e frustrada, levando a explosões ainda maiores quando finalmente decidia falar. Tentamos terapia de casal, mas parecia pouco, tarde demais. Nas sessões, ficou evidente que tínhamos valores e objetivos de vida fundamentalmente diferentes. O conselheiro sugeriu que tentássemos encontrar um terreno comum, mas parecia que falávamos línguas diferentes. A gota d'água veio cerca de 1 ano após nosso casamento. Eu estava insistindo para que começássemos a economizar para uma casa, mas Andy continuava evitando o assunto. Um dia, decidi revisar nossas finanças em detalhes. O que encontrei me deixou gelada. Não só Andy tinha macheado vários cartões de crédito, como também tinha feito um empréstimo pessoal sem me contar. Estávamos endividados em quase $50 mil. Quando conversei com Andy sobre isso, em vez de mostrar remorso, ele se defendeu. Ele me acusou de estar bisbilhotando e disse que eu era muito controladora. Esse foi o momento em que percebi que nosso casamento não tinha salvação. Havíamos perdido toda a confiança e respeito mútuo. A decisão de nos separarmos não foi fácil, mas eu sabia que era necessária. Andy sugeriu de má vontade que tentássemos resolver as coisas, mas eu podia ver que seu coração não estava nisso. No fundo, acho que ambos sabíamos que cometemos um erro ao nos apressarmos em casar. Minha sogra, Sandra, recebeu a notícia de nossa separação muito mal. Ela era uma mulher tradicional e conservadora que acreditava que o casamento era um compromisso sagrado para toda a vida. Aos seus olhos, o divórcio nunca era uma opção, não importava quão infeliz o casal fosse. Sandra começou a me ligar diariamente, me dando sermões sobre a importância de resolver os problemas conjugais. Ela dizia coisas como: o casamento não é para ser fácil, querida. Requer trabalho e sacrifício. Quando tentei explicar nossos problemas, ela os descartou como problemas de jovens que poderíamos superar se apenas tentássemos mais. À medida que os procedimentos de divórcio começaram, a atitude de Sandra em relação a mim tornou-se cada vez mais agressiva. Ela me acusou de desistir muito facilmente e de partir o coração do seu filho. A última vez que a vi foi no tribunal, após a finalização do nosso divórcio. Ela me olhou nos olhos e disse: "Você vai se arrepender disso. Nunca encontrará alguém que te ame como Andy te amou." Suas palavras doeram, mas eu sabia em meu coração que terminar o casamento era a decisão certa. Ainda assim, para escapar da negatividade e começar de novo, decidi me mudar para outra cidade. Cortei todo o contato com Andy e sua família, bloqueei seus números e os removi das minhas redes sociais. Era a hora de um novo capítulo na minha vida.
Os primeiros meses na nova cidade foram difíceis. Me joguei no trabalho, aceitando projetos adicionais para me manter ocupada e afastar os pensamentos sobre meu casamento fracassado. Lentamente, mas seguramente, comecei a reconstruir minha vida. Fiz novos amigos, comecei novos hobbies e comecei a redescobrir quem eu era como indivíduo, não como esposa de alguém. Um ano após a mudança, uma colega me convidou para uma festa em sua casa. Foi lá que conheci Gerard, um homem de 27 anos. Ele era encantador, inteligente e tinha um grande senso de humor. Passamos a noite toda conversando, e pela primeira vez em muito tempo, senti uma centelha de emoção. Gerard e eu começamos a sair, e foi como um sopro de ar fresco depois do meu casamento caótico. Compartilhávamos valores e objetivos de vida semelhantes. Ele era financeiramente responsável, um grande comunicador e respeitava minha necessidade de independência. O mais importante, tirávamos o melhor um do outro. Depois de um ano de namoro, Gerard me pediu em casamento. Não foi um gesto grandioso ou chamativo como o pedido de Andy, em vez disso foi íntimo e significativo. Ele havia preparado um piquenique no parque onde tivemos nosso primeiro encontro, e enquanto o sol se punha, ele se ajoelhou e me pediu para passar o resto da vida com ele. Sem hesitar, eu disse sim. Decidimos fazer uma festa de noivado para celebrar com nossos amigos e familiares. Eu estava animada, mas também nervosa com o encontro entre nossas famílias pela primeira vez. Os pais de Gerard estavam vindo de fora da cidade, e meus pais estavam dirigindo para passar o fim de semana. A festa estava em pleno andamento e tudo estava indo perfeitamente. Nossas famílias pareciam se dar bem, e eu finalmente comecei a relaxar e aproveitar a festa. Foi então que tudo deu errado. Eu estava conversando com alguns amigos quando ouvi um tumulto na entrada. Me virei para olhar e meu sangue gelou. Lá estava minha ex-sogra Sandra, empurrando os convidados confusos. Ela parecia furiosa, seu rosto vermelho e seus olhos chamejantes. Antes que eu pudesse reagir, ela marchou até onde Gerard e eu estávamos. Ela apontou para Gerard e gritou: "Você não pode se casar com ela. Andy é seu meio-irmão. Seu pai teve um caso comigo há 27 anos. A sala ficou em silêncio. Me senti como se estivesse em um pesadelo. Olhei para Gerard, esperando ver confusão ou incredulidade em seu rosto. Em vez disso, vi choque e reconhecimento. Seus pais, que estavam por perto, ficaram pálidos. O pai de Gerard, Tom, foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Sandra", disse ele com a voz trêmula, "o que você está fazendo aqui? Como você soube desta festa?" Sandra riu amargamente. "Isso importa", respondeu. "O que importa é que você mentiu todos esses anos. Você pensou que eu não descobriria? Que eu não reconheceria o nome do seu filho quando ouvi sobre o noivado?" Fiquei ali paralisada enquanto o caos explodia ao meu redor. A mãe de Gerard estava gritando com Tom, exigindo saber se era verdade. Sandra estava chorando, alternando entre acusar Tom e implorar para que Gerard a reconhecesse. Nossos convidados estavam sussurrando entre si, e alguns estavam saindo silenciosamente. Gerard apenas olhava para o chão, sem dizer uma palavra. Eu queria me aproximar dele, oferecer algum conforto, mas estava paralisada pelo meu próprio choque e confusão. Não sei quanto tempo ficamos ali, mas eventualmente meus pais conseguiram fazer com que todos saíssem, deixando apenas Gerard, seus pais, Sandra e eu. Tom finalmente admitiu que, de fato, havia tido um caso com Sandra anos atrás, mas que não tinha ideia de que isso havia resultado em um filho. Ele continuou se desculpando com sua esposa e com Gerard, parecendo completamente devastado. Não pude suportar mais. Murmurei algo sobre precisar de ar e corri para fora do local. Acabei caminhando por horas, tentando processar o que havia acontecido. Quando finalmente voltei para casa, encontrei Gerard sentado na nossa porta. Ele me olhou com os olhos vermelhos e disse: "Precisamos conversar. Não sei o que vai acontecer agora. Está tudo um desastre. Atualizarei quando puder pensar com clareza." Atualização 1. Passaram-se 2 semanas desde o desastre na festa de noivado e ainda estou atordoada com as consequências. Gerard e eu decidimos tirar um tempo separados para processar tudo. Ele tem ficado na casa de um amigo enquanto eu fico andando pelo nosso apartamento, que de repente parece grande demais, tentando fazer sentido desse estranho giro dos acontecimentos. Aprendi mais detalhes sobre a situação, e cada nova peça de informação parece mais um golpe. Aparentemente, Sandra estava obcecada em rastrear minha vida desde o divórcio. Quando soube, através de conhecidos em comum, que eu estava noiva de novo, começou a investigar. Ela conseguiu descobrir o nome completo de Gerard e reconheceu seu sobrenome em comum. Sandra então passou semanas reunindo evidências de seu caso com Tom, incluindo antigas cartas de amor e fotos. Ela até contratou um detetive particular para descobrir mais sujeiras sobre Tom. Armada com essas informações, ela confrontou Tom alguns dias antes de nossa festa de noivado. No início ele negou tudo, mas quando Sandra ameaçou expô-lo publicamente e exigir um teste de DNA, ele desmoronou e confessou. Gerard está compreensivelmente lutando com essa revelação.
Ele está com raiva do pai por causa do caso e por ter mantido o segredo por todos esses anos. Ele também está lidando com a ideia de que Andy, alguém que ele nunca conheceu, é seu meio-irmão. Não posso nem imaginar quão confuso e doloroso deve ser para ele. Quanto a mim, estou presa em um turbilhão de emoções. Eu me importo muito com Gerard, mas não posso deixar de me perguntar se nosso relacionamento pode sobreviver a isso. O fato de eu ter sido casada com seu meio-irmão torna tudo muito complicado. Há uma parte de mim que se sente culpada, embora logicamente eu saiba que não fiz nada de errado. Tenho evitado chamadas de amigos e familiares, ainda não estou pronta para enfrentar suas perguntas ou compaixão. Minha mãe tem me enviado mensagens diariamente, perguntando se estou bem e se preciso que ela venha ficar comigo. Aprecio sua preocupação, mas no momento só preciso de espaço para pensar. Ontem recebi uma ligação surpreendente de Andy. Aparentemente, Sandra também contou tudo a ele. Ele soava tão chocado e confuso quanto eu me sentia. Ele se desculpou pelo comportamento de sua mãe e disse que não fazia ideia de nada disso. Conversamos por um tempo, andando cautelosamente ao redor do elefante na sala, o fato de que meu ex-marido e meu noivo são meio-irmãos. Justo quando eu pensava que as coisas não poderiam ficar mais complicadas, Andy soltou outra bomba. Ele me disse que ele e sua atual namorada estão esperando um bebê. A notícia me atingiu como uma tonelada de tijolos, não porque eu tenha algum sentimento persistente por Andy, mas porque isso adiciona mais uma camada de complexidade a uma situação já bagunçada. Se Gerard e eu ficarmos juntos, o filho do meu ex-marido seria sobrinho ou sobrinha do meu noivo. A mera ideia me faz girar a cabeça. Ainda não contei a Gerard sobre a notícia de Andy. Não tenho certeza de como ou quando trazer isso à tona. Tudo parece tão frágil no momento, e temo que isso possa ser a gota d'água. Gerard e eu concordamos em nos encontrar amanhã para conversar sobre tudo. Não faço ideia do que esperar. Parte de mim espera que possamos encontrar uma maneira de seguir em frente juntos, mas outra parte se pergunta se seria mais fácil nos separarmos agora, antes que as coisas fiquem ainda mais complicadas. Enquanto me sento aqui, olhando para o anel de noivado no meu dedo, não posso deixar de rir da absurdidade de tudo isso. Se alguém me dissesse há um mês que essa seria a minha vida, eu teria pensado que eles estavam propondo um enredo para uma novela. Atualizarei novamente depois de falar com Gerard. No momento estou tentando me preparar para qualquer resultado. O que quer que aconteça, sei que minha vida nunca mais será a mesma. Atualização 2. Passou um mês desde minha última atualização e dizer que muita coisa aconteceu seria um eufemismo. Gerard e eu nos encontramos conforme o planejado, e nossa conversa foi intensa, emocional e, em última análise, surpreendente. Começamos abordando o fato de que ele e Andy são meio-irmãos. Gerard admitiu que sempre sentiu que algo faltava em sua vida, e de uma maneira estranha, descobrir que tinha um meio-irmão preencheu um vazio que ele não sabia que existia. Ele expressou o desejo de conhecer Andy, o que achei admirável e aterrorizante ao mesmo tempo. Aproveitei essa oportunidade para compartilhar a notícia de Andy sobre o bebê. Gerard ficou quieto por muito tempo depois que eu contei. Quando finalmente falou, ele disse algo que eu nunca esperei: quero fazer parte da vida dessa criança. Eles são minha família também. Suas palavras me atingiram como um trem de carga. Percebi que se Gerard e eu ficássemos juntos, minha vida estaria para sempre entrelaçada com a de Andy de maneiras que nunca imaginei. A ideia era esmagadora, mas ao olhar para Gerard, vi determinação e esperança em seus olhos. Conversamos por horas discutindo nossos medos, nossas esperanças e o que tudo isso significava para o nosso futuro. No final, decidimos suspender nosso noivado, mas continuar com nosso relacionamento. Ambos concordamos que precisávamos de tempo para nos ajustar a essa nova realidade antes de tomar qualquer decisão para a vida toda. Assim que pensávamos que as coisas estavam se acalmando, a vida nos lançou outra curva. Uma semana após nossa conversa, Gerard recebeu uma ligação de sua mãe. Ela havia deixado seu pai e estava pedindo divórcio. A notícia atingiu Gerard com força. Tentei confortá-lo, lembrando-lhe que ele não era responsável pelas decisões de seus pais, mas pude ver como tudo isso o estava esmagando. Ele decidiu tirar uma licença do trabalho e foi ficar com sua mãe por um tempo. Com Gerard fora, me joguei no trabalho, tentando manter alguma semblância de normalidade. Mas o destino, ao que parece, tinha outros planos. Uma noite, ao sair do escritório, literalmente esbarrei em Andy. Ambos ficamos chocados ao nos ver. Depois de um momento de silêncio constrangedor, ele sugeriu que tomássemos um café e conversássemos. Sentada em frente a Andy em um café tranquilo, fiquei surpresa com o quanto ele havia mudado. Ele parecia mais maduro, mais centrado. Conversamos sobre tudo o que havia acontecido e ele compartilhou suas próprias lutas com a situação. Ele admitiu que estava aterrorizado de se tornar pai, especialmente dadas as dinâmicas familiares tão complicadas. Quando estávamos prestes a sair, Andy hesitou e então disse: há algo mais que você precisa saber. Minha namorada e eu estamos esperando gêmeos. Eu senti como se o chão tivesse caído sob meus pés. Gêmeos? Não só Gerard seria tio, mas ele seria tio de gêmeos.
A complexidade de nossa situação parecia crescer com cada dia que passava. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei uma mensagem de Gerard. Ele havia decidido estender sua estadia com sua mãe indefinidamente. Ele disse que precisava de mais tempo para resolver as coisas e sugeriu que eu fizesse o mesmo. Agora, enquanto escrevo essa atualização, me encontro em uma encruzilhada. Minha vida se entrelaçou com uma família da qual nunca pedi para fazer parte. Me importo muito com Gerard, mas estou começando a me perguntar se o amor é suficiente para superar os obstáculos que estamos enfrentando. Não sei o que o futuro me reserva. Parte de mim quer lutar pelo meu relacionamento com Gerard, para provar que o amor pode conquistar tudo, mas outra parte se pergunta se seria mais fácil nos separarmos agora, para começar de novo em algum lugar onde eu não esteja presa nessa teia complexa de relacionamentos. Por enquanto, estou tomando um dia de cada vez. Decidi tirar férias para me afastar de tudo e limpar minha mente. Talvez alguma distância me forneça a clareza que preciso. Atualizarei novamente quando tiver tomado uma decisão sobre meu futuro. Até lá, desejem-me sorte enquanto navego por essa novela que minha vida se tornou. Atualização 3. 6 meses se passaram desde minha última atualização e estou escrevendo isso de um pequeno apartamento em uma nova cidade. Depois de muita introspecção e inúmeras noites sem dormir, tomei a difícil decisão de terminar meu relacionamento com Gerard e começar de novo. As férias que tirei me ajudaram a ganhar perspectiva. Estar longe do drama e ter tempo para mim mesma me permitiu realmente pensar sobre o que eu queria para o meu futuro. Percebi que, embora eu me importasse muito com Gerard, as dinâmicas familiares tão complicadas eram mais do que eu podia suportar. Quando voltei, Gerard e eu tivemos uma longa e emocional conversa. Ele havia chegado a uma conclusão semelhante durante seu tempo fora. Ambos concordamos que a situação era muito complexa e que tentar forçar um relacionamento provavelmente levaria ao ressentimento ao longo do tempo. Terminar com Gerard foi uma das coisas mais difíceis que já fiz, mas sei que foi a decisão certa para ambos. Nos separamos em bons termos, prometendo valorizar as boas memórias que compartilhamos. Depois do rompimento, senti uma necessidade esmagadora de uma mudança completa. Pedi demissão, vendi a maioria das minhas coisas e me mudei para uma nova cidade onde não conhecia ninguém. Foi assustador, mas também libertador. Estou aqui há 3 meses agora e estou reconstruindo minha vida aos poucos. Encontrei um emprego em uma pequena empresa de marketing, me juntei a um estúdio de yoga local e até adotei um gato. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que tenho controle sobre minha própria vida e futuro. Tenho tido contato limitado com Gerard desde a mudança. Ocasionalmente trocamos mensagens breves e amigáveis, mas ambos tomamos cuidado para manter nossa distância. Às vezes ele me atualiza sobre a situação de sua família. Ele tem construído uma relação com Andy e está animado para ser tio dos gêmeos, que nasceram há 2 meses. Estou feliz por ele, mas também estou aliviada de não estar mais presa no meio de tudo isso. Quanto a Andy e sua nova família, decidi fechar esse capítulo da minha vida. É melhor assim para todos os envolvidos. Minha ex-sogra Sandra tentou entrar em contato comigo algumas vezes, mas bloqueei seu número. Não tenho interesse em me envolver com ela ou ser arrastada de volta para o drama que ela causou. Olhando para trás em tudo o que aconteceu, parece um turbilhão. Há momentos em que ainda não posso acreditar em como minha vida mudou tão rapidamente e como tudo se tornou tão complicado. Mas aprendi lições valiosas com essa experiência. Aprendi a importância de levar o tempo necessário para realmente conhecer alguém antes de se comprometer a uma parceria para toda a vida. Aprendi que às vezes, se afastar é a coisa mais corajosa e gentil que você pode fazer por si mesmo e pelos outros. O mais importante, aprendi que sou mais forte do que jamais pensei ser. Sobrevivi a um divórcio, a um noivado fracassado e a uma completa reviravolta na minha vida. E aqui estou eu, ainda de pé, ainda avançando. Não sei o que o futuro me reserva. Por enquanto, estou focada em mim mesma, na minha carreira e em construir uma vida que me faça feliz. Não descarto a possibilidade de amor e casamento no futuro, mas não tenho pressa. Por enquanto, estou aproveitando a paz e a simplicidade da minha nova vida. Esta será minha última atualização sobre essa saga. Obrigada a todos que acompanharam minha história e ofereceram apoio ao longo do caminho. Um brinde a novos começos e às aventuras que nos aguardam. Agora, passemos para a próxima história. História 2. O doloroso confronto. Quando descobri a traição da minha esposa e o segredo que minhas filhas ocultaram por 3 anos. Eu, 50 anos, descobri que minha esposa, 52 anos, me traiu com um homem mais jovem e minhas filhas sabiam. Descobri que minha esposa me traiu há alguns anos. Ela nunca havia mostrado comportamentos suspeitos. Sempre fomos um casal forte. Casados há 25 anos, temos 3 filhas de 17, 20 e 23 anos. Ou pelo menos era o que eu pensava, até que um dia eu descobri a verdade. Recebi uma mensagem de uma mulher me dizendo que seu futuro marido confessou ter traído sua esposa com uma colega mais velha no trabalho. Ele se abriu e deu o nome da mulher.
Então, ela fez uma pequena investigação e me encontrou. Ela achava que eu merecia saber a verdade. Não sei se ela fez isso para se vingar da minha esposa ou se realmente pensava que eu merecia saber, mas isso não é o importante. Obviamente, no início, eu não acreditei nela, mas à medida que ela me dava mais detalhes sobre o caso, as datas, a duração, os nomes dos colegas que sabiam, etc., parecia ser verdade. O homem deu todos os detalhes, o nome do hotel, até mesmo o endereço da minha própria casa, já que ela o convidou, seu número de telefone e assim por diante. Então, em algum momento, tive que enfrentar a verdade. O homem tinha 21 anos na época, um garoto, ainda não consigo acreditar que ela tenha dormido com um garoto. Aconteceu enquanto eu estava em uma viagem de negócios, clássico. Quando juntei todas as peças, percebi que ela provavelmente planejou isso, já que minha viagem de negócios estava programada com meses de antecedência. Acho difícil acreditar que seja uma coincidência que ela de repente me traiu no mesmo período em que eu estava fora. Minha esposa está morta para mim, estou pronto para me divorciar dela. Então, estou apenas preparando as finanças, etc. Um dos meus bons amigos enfrentou o mesmo problema, então ele me aconselhou a não confrontar minha esposa, pois ela poderia se tornar agressiva se sentisse encurralada. Não acho que ela vá fazer isso, mas quem sabe? Eu pensava que a conhecia, mas resulta que não. Tem sido difícil vê-la todos os dias agindo como se nada tivesse acontecido. Ela está planejando nossas próximas férias, falando sobre ir visitar nossas filhas. A mais velha trabalha em uma cidade diferente, a segunda está na universidade, e a mais nova está terminando o ensino médio. Agora, ela é como uma colega de quarto, não sinto nada. Sou um fantasma vivendo em nossa casa. Acordo às 5 da manhã, vou à academia, vou trabalhar, tenho meu próprio negócio. Volto por volta das 7 da noite e apenas faço minhas próprias coisas. Acho que minha esposa está sentindo que algo está errado, mas realmente não me importo. O que mais me machuca é que minhas filhas sabiam sobre o caso. O futuro marido disse à sua noiva que minha filha os surpreendeu se beijando na nossa sala de estar. Minha esposa pensou que ela estaria na escola o dia todo. Aparentemente, ela conseguiu acalmar minha filha e explicar a situação. Não tenho certeza do que aconteceu, mas minha filha nunca me disse nada. Então, não sei o que minha esposa lhe disse para manter o segredo. Sabendo quão próxima ela é das duas irmãs, estou 100% convencido de que ela compartilhou o segredo com elas e as três provavelmente decidiram mantê-lo em silêncio. É por isso que me sinto tão distante. Acredito que fui, e ainda sou, um bom pai. Trabalho muito no meu negócio para garantir que elas tenham o melhor de tudo. Coloco-as em primeiro lugar em qualquer decisão sobre o meu negócio para garantir que posso sustentá-las, enviá-las para a faculdade sem dívidas, dar-lhes o melhor começo na vida profissional. Tentei estar presente em cada etapa de suas vidas, basicamente o que qualquer pai faria. Tivemos nossos altos e baixos, obviamente, mas nada importante, elas são minhas meninas e sempre as vi como minhas pequenas princesas. Então, saber que elas sabiam realmente me doeu. Parte de mim pensa que elas não me disseram porque tinham medo de destruir a família. Eu entendo isso, mas ainda assim, tenho essa raiva dentro de mim e continua crescendo. Temos um grupo no WhatsApp, e quando as vejo pedindo conselhos, pedindo ajuda para o depósito de um apartamento e coisas assim, só quero gritar e confrontá-las todas. Mas sei que não resolverá nada. Só seria uma satisfação de 10 segundos para mim, e depois voltaria a doer. Outra parte de mim só quer ir embora, fechar minha conta bancária e simplesmente sair de casa, cortar laços com todas elas e partir sem dizer uma palavra. Meu bom amigo me aconselhou a não fazer isso, porque a lei não vê isso com bons olhos, mas realmente não posso dizer que essa opção não está ganhando força em mim. Nem sequer quero falar, não quero entender o ponto de vista delas. Quero ir para algum lugar como a Tailândia, ficar em uma praia por alguns meses e talvez um dia me sinta pronto para ouvir. Ou talvez não esteja. Não quero ouvir que estão arrependidas, que lamentam não ter me contado, tiveram 3 anos para me dizer. Durante 3 anos, olharam nos meus olhos e não disseram uma palavra. Realmente não sei como conseguiram manter a cara de pôquer como se nada tivesse acontecido e ainda assim se comportar como de costume. Sinto que as 4 são mestres manipuladoras e essa raiva dentro de mim não desaparece. O que vocês fariam se estivessem no meu lugar? A reconciliação com minha esposa está fora de questão, ela me repugna. O fato de que ela se comporta como uma esposa amorosa só adiciona mais lenha ao fogo dentro de mim. Estou grato por minha amiga me ajudar e falar comigo sobre sua experiência, assim consegui ver isso de um ponto de vista externo.
Onde preciso de conselhos é sobre minhas filhas. Como disse, parte de mim quer falar, outra parte simplesmente sente que elas não merecem a chance de se abrir agora, é tarde demais. Estou tão perdido. Obrigado por lerem tudo isso, demorei uma eternidade para escrever, mas de alguma forma isso me faz sentir bem. Edição. Olá a todos, li todos os comentários e pensei em adicionar uma edição para que todos possam ler meus pensamentos. Não tenho certeza de como funciona o Reddit, então espero estar fazendo isso corretamente. Advogado. Sim, isso já está em andamento. O advogado me disse que, como as crianças já são adultas, não haverá problema com pensão alimentícia. Quanto ao suporte conjugal, ela pode pedir, mas como ela trabalha e está bem, o juiz provavelmente negará. Nossa conta conjunta só é usada para as coisas que pagamos como casal, caso contrário, temos nossas próprias contas bancárias. Esse foi um forte conselho dos meus pais, que se dois parceiros estão trabalhando, não deveriam colocar tudo em uma conta conjunta. Não posso agradecê-los o suficiente por isso. O advogado disse que ela pode argumentar que meu negócio está indo bem e que ela tem direito a uma parte se eu decidir vendê-lo, mas como ela trabalha, sempre podemos discutir isso. Para ser honesto, nem me importo. Falar com minhas filhas, sei que devo fazer isso, vocês têm 100% de razão. A razão pela qual ainda não o fiz é porque tenho essa raiva dentro de mim que não desaparece. Sinto que se uma delas disser algo que não me agradar, posso perder o controle. E sim, gostaria de acreditar que minha esposa as manipulou para manter o segredo, então perder o controle só pioraria as coisas. Sim, a raiva está mal direcionada, mas só para deixar claro, obviamente, eu odiava minha esposa quando descobri sobre o caso, mas depois a raiva se transformou em indiferença. Eu me divorciarei e ela se irá. Com minhas filhas é diferente. Não posso odiar minhas filhas, tenho sentimentos por elas, infelizmente, no momento é raiva. A razão pela qual suponho que minha filha mais nova compartilhou isso com as outras duas é porque elas sempre foram muito próximas, apoiando-se mutuamente, o que me enche de orgulho. Portanto, é difícil acreditar que minha filha mais nova não compartilhou, mas como alguém disse, não tenho 100% de certeza. De qualquer forma, não quero culpá-las. Entendo o ponto de vista delas se me disserem que não queriam destruir a família, etc., mas é difícil aceitar a mentira. É como alguém escreveu, parte de mim sentiria que elas ficaram do lado da mãe infiel. Sinto que preciso de um tempo sozinho para processar tudo isso, tempo que não tive ultimamente entre uma esposa, 3 filhas e um negócio para gerir. Meu único tempo para mim é o tempo na academia, mas não sinto que seja o suficiente para fazer a raiva desaparecer. E na minha situação atual, seria estranho dizer a elas que ficarei fora por um mês e depois ir para o Havaí. Testes de paternidade, infecções sexualmente transmissíveis, exames de saúde são óbvios. Tenho uma consulta em uma clínica e farei todos os exames necessários. Testes de paternidade, não sei. Quero dizer, qual é o ponto? No pior dos casos, elas não são de meu sangue, isso importa? Eu as criei por 20 anos, elas são minhas filhas. Ser parentes de sangue não é relevante. Se não são, então é culpa da mãe, não delas. Não posso responsabilizá-las por isso. Talvez a mulher que me contatou mentiu, esse foi meu primeiro pensamento. Quero dizer, 3 filhas adultas, pensei que éramos um casal forte. Minha primeira resposta foi, lamento que você esteja passando por isso, mas não acredito na sua história sobre minha esposa. Então ela começou a me dar mais detalhes, mais provas. Como disse, não me importa se foi porque ela queria arruinar nosso casamento, mas à medida que os detalhes iam chegando, as dúvidas começaram a entrar na minha cabeça, e não vão embora. Comecei minha própria investigação e, como podem imaginar, é muito mais fácil encontrar pistas quando se sabe o que se está procurando. Não sou alguém que vive em negação, os fatos são fatos, e por mais que doa, você tem que enfrentar a verdade. Pelo que entendi, ela e o homem estavam preparando o casamento. Não sei o que aconteceu com ele, mas parece que ele teve essa necessidade de se confessar. Deus sabe o que passou pela cabeça dele. Cortar laços com todos eles e seguir em frente, suponho que esses comentários são de pessoas sem filhos. Você não pode simplesmente sair assim. O que eu quis dizer é que sairia por um tempo para processar tudo isso e, quando estivesse curado, falaríamos. Mas sim, não será o mesmo. Eu os amo, eles me amam, mas não será o mesmo. No entanto, não importa o quão zangado eu esteja, sinto que não posso simplesmente ir embora assim.
Se minha filha mais nova realmente não compartilhou o segredo e o guardou para si mesma, ir embora seria devastador para ela, e minhas outras duas poderiam ressentir-se dela por isso. Esse é meu cenário de pesadelo. Posso ser um idiota por pensar isso, mas meu papel como pai é proteger. Pedirei ao advogado que acelere a papelada e entregue os documentos à minha esposa, e então, no dia em que ela receber os papéis, falarei com minhas filhas pelo Skype. Elas estão em estados diferentes, então podemos ter uma discussão para esclarecer as coisas. Quero fazer isso no mesmo dia, para que elas não falem com a mãe antes, e depois ela tente fazer-se de vítima. Quero que ela acredite que não sei de nada até que eu esteja pronto. É domingo agora, espero que na próxima semana todos os papéis estejam prontos e então poderei finalmente abrir-me e ter uma discussão com minhas meninas. Vamos ver como vai. Como muitos de vocês sugeriram, levei minha filha mais nova para almoçar na semana passada. Durante aquele almoço, perguntei a ela se havia algo que ela gostaria de compartilhar comigo. Não sei se foi minha cara ou tom, mas ela imediatamente entendeu ao que me referia. Ela desabou e me contou toda a história. Ela viu sua mãe beijando outro homem alguns anos atrás em nossa casa. Aparentemente, minha ex-esposa disse ao homem para ir embora e sentou-se com nossa filha. Ela explicou que foi um breve momento de fraqueza, mas que estava grata por nossa filha ter interrompido. Ela jurou que foi um erro único e implorou para que ela não me dissesse nada, pois, conhecendo-me, eu simplesmente me afastaria dela e de nossa família. Minha filha me disse que concordou em manter o segredo, pois acreditou na mãe. Mais tarde, ela compartilhou isso com minhas outras duas filhas. Como podem imaginar, ambas ficaram chocadas. Aparentemente, minha filha mais velha não acreditou na história do beijo único. Era muito conveniente que minha filha mais nova entrasse na sala de estar e os encontrasse se beijando pela primeira vez. Ela disse às irmãs para não se preocuparem e que ela lidaria com a mãe. Não posso estar mais orgulhoso dela por assumir esse fardo sobre seus ombros. Pelo que sabe minha filha mais nova, parece que minha filha mais velha falou com a mãe sobre sua infidelidade comigo e que, se ela não se confessasse, elas me informariam. No entanto, a mãe sempre teve uma boa desculpa durante os últimos anos para adiar isso. Seja nossa situação de trabalho, um parente doente, etc., sempre havia uma boa desculpa para explicar que seria devastador acrescentar isso ao que já estava acontecendo comigo. No final do almoço, eu disse a ela que ligaria para suas duas irmãs para discutir isso. Ela insistiu em fazer parte da conversa. Justo. Enviei uma mensagem para minhas duas filhas dizendo que precisava falar com elas imediatamente. Rapidamente organizamos uma chamada. Parte de mim pensa que elas sabiam sobre o que eu queria falar. Eu disse a elas que sua irmã mais nova me contou o que aconteceu com sua mãe. Ambas começaram a chorar dizendo que sentiam muito, que queriam me contar, etc. Em resumo, eu disse a elas que não estava com raiva delas. Eu disse que lamentava que tivessem que carregar esse fardo por tanto tempo e que sempre as amarei. Quanto à mãe, eu disse que iria embora porque não me via ficando com alguém que me traiu, mas eu disse que falaria com ela primeiro antes de tomar qualquer decisão, pois é o mínimo que eu poderia fazer. Pedi a elas para não mencionarem nada à mãe, pois planejava ter uma discussão naquela mesma noite. No final do dia, voltei para casa, minha esposa já estava lá falando sobre seu dia como de costume, etc. Eu disse a ela que tive uma conversa interessante com nossa filha. Ela imediatamente soube do que eu estava falando. Começou a chorar dizendo que foi apenas um beijo e que, como sabe o quanto eu valorizo a confiança e tudo mais, especialmente com meu negócio, ela tinha medo de me perder por algo tão pequeno. Para ser honesto, pensei que vê-la chorar me faria chorar, mas não senti nada. Eu disse a ela que receberia os papéis amanhã por mensageiro e que seguiríamos em frente depois disso. Fui para o nosso quarto, arrumei algumas roupas e saí. Não sabia para onde estava indo, mas simplesmente não conseguia ficar mais em nossa casa. Reservei um hotel no centro e liguei para minha filha mais nova para dizer que não ficaria em casa naquela noite. Ela me disse que planejava ficar com uma amiga naquela noite para evitar voltar para casa e enfrentar a mãe, mas como eu estava fora, perguntou se poderia ficar comigo. Claro, informei minhas outras duas filhas que sua irmã e eu ficaríamos em um hotel durante a noite. Elas perguntaram se poderíamos discutir todas juntas, então eu disse que sim. Durante essa discussão, eu disse a elas quais seriam os próximos passos de acordo com meu advogado. Também me certifiquei de que soubessem que são minhas filhas e que as amo. Provavelmente, contra o conselho de todos, não consegui evitar dizer-lhes que parte de mim estava magoada porque não me disseram nada. Eu disse a elas que pensava que tínhamos um vínculo forte e que poderíamos falar sobre qualquer coisa.
Começaram a chorar e a pedir desculpas, então lembrei-lhes de que, não importa o que tenha acontecido, elas são minhas filhas e eu as amo. No entanto, disse-lhes que levaria um tempo para me comportar normalmente. Disse-lhes que estava pensando em fazer uma viagem longa para esclarecer minha mente. Minha filha mais velha disse que, se eu precisasse disso, então eu deveria fazê-lo. Depois disso, simplesmente fomos para a cama. Na manhã seguinte, minha filha e eu estávamos tomando café da manhã e a mãe ligou. Eu realmente não queria atender o telefone, mas minha filha insistiu que eu falasse com ela. Concordei, mas coloquei no viva voz. Assim que atendi o telefone, pude ouvir que ela provavelmente havia bebido a noite toda. Começou a chorar dizendo que me ama, que estamos destinados a ficar juntos, que isso será devastador para as meninas, etc. Eu disse a ela que as meninas já são adultas, não precisam de nós, demos a elas o melhor que podíamos e agora precisam construir suas próprias vidas. De repente, ela ficou muito desagradável, dizendo que levaria tudo o que eu tinha, que se certificaria de que minha empresa falisse, que diria às nossas filhas que eu a agredi fisicamente, etc. Fiquei tão chocado que apenas olhei para minha filha, que também não podia acreditar no que estava ouvindo. Decidi encurtar a conversa e disse que meu advogado entraria em contato com ela. Minha filha e eu não sabíamos o que dizer um ao outro. É como se a pessoa que estava conosco por 2 décadas de repente tivesse se tornado outra pessoa. 5 minutos depois, minha filha recebeu uma mensagem da mãe dizendo que precisavam conversar. Minha filha estava assustada, então eu disse para ela não responder de qualquer maneira. A mãe claramente estava bêbada, então nada de bom sairia dessa conversa. Eu disse a ela que ficaria neste hotel até que as coisas fossem resolvidas e que ela poderia ficar comigo se quisesse. Tivemos outra chamada em grupo com minhas outras 2 filhas para contar-lhes o que aconteceu e, como podem imaginar, elas ficaram impressionadas. Encontrei-me com meu advogado e contei-lhe o que aconteceu. Ele disse que não preciso me preocupar com nada, a mãe tem uma boa posição profissional e está bem financeiramente. Eu administro um negócio que emprega de 50 a 100 pessoas, então um juiz nunca colocará isso em risco, sabendo da situação confortável dela. Ela ficará com metade dos nossos bens, casas, carros, etc., mas em termos de dinheiro, não deveria receber um centavo das minhas economias e não deveria poder reclamar nada da minha empresa. Minha filha me disse que está preocupada em voltar para nossa casa com a mãe, tem medo de que a culpem por isso. Eu disse a ela que encontraria um lugar no centro e que ela poderia ficar lá comigo, seja temporariamente até se sentir capaz de voltar, ou até que vá para a faculdade. Sinto que a forma como sua mãe enlouqueceu ao telefone a afetou profundamente. Eu lhe direi que posso encontrar alguém com quem ela possa falar, se sentir a necessidade, como um conselheiro. Vamos ver como ela se sente. A mãe recebeu os papéis e aparentemente ficou furiosa com nossas famílias, a dela e a minha. A família dela tentou nos ligar, mas minha filha mais velha simplesmente os rejeitou. Da minha parte, meu irmão me conhece e apenas ofereceu apoio. Ele sabe que eu não faria algo assim sem razão. Então, aqui estamos agora, o divórcio está a caminho, minha filha está ficando comigo até que sinta que pode voltar para casa. Talvez a mãe me envie mensagens, talvez eu a encontre, mas meu advogado me aconselhou fortemente a não fazer isso. Ele disse que não há nada a ganhar e tudo a perder, então provavelmente confiarei nele nesse ponto. Quanto a mim, não irei para a Tailândia até que esteja certo de que minha filha mais nova está bem. Então, se eu for, provavelmente será no próximo ano, quando o ensino médio terminar. Não sei como será nossa vida diária, vamos ver. Não acho que enviarei outra atualização a menos que algo importante aconteça. Então, novamente, gostaria de agradecer a todos pelo apoio que me deram. Nunca pensei que estaria nesta situação e espero que ninguém mais passe pelo mesmo. Obrigado a todos. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.